Vamos lá, gente. Vamos lá para o submundo dos jogos de kart de baixo orçamento. Lembrando, tá, gente? Eu tô falando baixinho porque já é meia-noite. Não quero irritar ninguém aqui em casa. Bora lá. Let's go. É um dos subgêneros mais populares dos jogos de corrida. À primeira vista, simples e divertidos, mas que podem se tornar bem desafiadores. São jogos casuais perfeitos, agradáveis a todos os tipos de público, que até a sua vovozinha poderia jogar. Excelente para jogar em família. A gente pode deixar o seu vídeo para amanhã. Explica a grande popularidade de jogos desse estilo. E com o sucesso, diversas empresas e franquias tentaram fazer seu próprio Mario Kart. Alguns conseguiram seu espaço e outros não. Faz parte. E é interessante ver como esses jogos se moldaram ao passar dos anos. E eu tenho certeza que você aí que está vendo esse vídeo já jogou algum jogo antes ou depois do jogo do Corinthians, fica de boa. Nesse subgênero. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os jogos de kart o Crash de corrida do Play 1 era uma delícia. Que eu joguei e que me marcaram o Crash de Play 1 era uma delícia. Bora lá mergulhar nesse submundo. O que faz um bom jogo de kart? Essa é uma pergunta muito relativa porque depende da opinião de cada um. Pessoalmente, para que eu goste de um jogo de kart, ele precisa ter 3 pontos. O primeiro e o principal é ter uma gameplay boa. Não tem como fugir. Jogo de corrida precisa ter uma gameplay boa, porque senão ele não prende nenhum jogador. E no caso de jogos de kart, a gameplay, ao mesmo tempo que ela tende a ser mais simples e acessível, ela não pode esquecer de entregar desafio e a possibilidade de masterização de técnicas mais avançadas como drift e boost. E é essencial dentro da gameplay ter power-ups eficientes que funcionem. Eu sei que não é a mesma categoria de jogo, tá? Eu sei que não é a mesma categoria de jogo, mas eu fico impressionado como o Rocket Racing do Fortnite não tem players, cara. O jogo é uma delícia. Uma delícia. Então, Evelyn, amanhã a gente começa às 1h30 da tarde, se tudo der certo e eu não tiver problema de sono. Zicador, eu sou apaixonado pelo Rocket Racing, pô. Apaixonado. E tem muito skill gap. Tem, tipo, muita possibilidade de você masterizar as mecânicas, o cara é A4, pô. Sejam divertidos com a proposta do jogo. E claro, bem balanceados. Os poderzinhos apresentados precisam ter um uso na medida certa para o jogador na hora das corridas. O segundo ponto e outro bem importante é ter um bom design de pista, que é o palco que fará a gameplay brilhar. Por isso é necessário ter pistas criativas e diversas, com obstáculos, atalhos, elevações, descidas, curvas acentuadas, que vão aproveitar de todos os elementos da gameplay e entregar uma boa kart do Donkey Kong eu nunca joguei, cara. Modos de jogo. Jogos de kart, pra me fisgar, tem que apresentar uma lista variada de modos de jogo, que vai me fazer ficar pulando entre eles sem enjoar. Outros elementos como personagens, som de design, trilha também tem seu papel, mas esses 3 que eu citei são os mais fundamentais pra mim em jogo de kart. O do Crash era muito bom de Play 1. O de Play 1 era muito bom. A origem dos jogos de kart remete aos anos 80, onde jogos de corrida como Power Drift da Sega plantaram conceitos iniciais apresentando uma dinâmica que marcaria esse tipo de jogo mais pra frente. Mas foi só em 92 que esse gênero foi oficializado, de fato podemos dizer, com o lançamento de Mario Kart para o Super Nintendo, que popularizou os jogos de kart e fez nascer um estilo que viraria moda. E aquilo... Eu digo mais, tá? Tudo isso foi inspirado na Corrida Maluca. Mario Kart, se não foi inspirado na Corrida Maluca, é loucura, mano. Pessoal, que faz sucesso é copiado, e não foi diferente com Mario Kart. Nos anos seguintes, ao lançamento do jogo, diversas franquias foram para esse rumo, se inspirando no colosso da Nintendo e fazendo jogos de kart. E disso saiu jogos como Sonic Drift, Diddy Kong Racing, Crash Team Racing, e além desses jogos com nível de produção maior, o Crash era muito bom. Também aqueles jogos de kart mais alternativos, geralmente em franquias de fora dos videogames, que tinham um orçamento mais reduzido e você via que era feito ali mais apressadamente, e eles serão o destaque de hoje. Obviamente, eu não vou conseguir falar de todos os clones baratos de Mario Kart que existem, o vídeo ficaria gigante e essa não é a proposta. Vai ser realmente algo mais pessoal, falando daqueles jogos de kart baixo orçamento que me marcaram por diversos motivos.
Nada melhor do que começar a lista com o primeiro clone de Mario Kart que eu lembro de ter jogado na vida, Shrek Smash Crash Racing, o famoso jogo de kart do ogro mais amado do mundo. Esse não foi o primeiro jogo de corrida do ogro. Em 2002 nós tivemos um jogo de kart de Shrek para o Nintendo DS, mas esse aqui é o mais famoso, lançado em 2006 para PlayStation 2, GameCube, Game Boy Advance e DS. Shrek Smash Crash Racing me marcou bastante como fã da animação da DreamWorks. Lembro que logo após assistir um piratão do segundo filme, fui logo na banca e atrás de algum jogo do ogro para o PS2 e acabei achando esse. Desenvolvido pela Taurus Games, fechou suas portas recentemente e publicado pela Activision na época onde a publisher tinha diversas parcerias com empresas de Hollywood e fazia esses jogos baseados em filmes. Smash Crash Racing te coloca para participar de corridas e campeonatos no universo da animação da DreamWorks. São 4 campeonatos ao total e 12 pistas inspiradas em locais dos 2 primeiros filmes do ogro. O jogo tem ao total 13 personagens jogáveis, só que de início apenas 4 são liberados ao jogador: Shrek, Fiona, Burro e o Biscoito, e os outros são desbloqueados ao ponto que você vai avançando e vencendo corridas. Um ponto legal é que como o jogo se passa no universo de Shrek, os karts eles são adaptações próprias desse universo. Então, o kart do Shrek é um monstro do pântano, o kart do burro é o dragão fêmea, do gato é um touro e por aí vai. E esse é um daqueles jogos de kart muito baseados em você pegar power-ups pelo caminho e usar nos inimigos a sua vantagem. Mas eu tenho que confessar uma coisa, o motivo de eu ter carinho por esse jogo é puramente por nostalgia, já que eu joguei ele recentemente, já que eu joguei muito ele quando criança. Só que recentemente eu fui rejogar e nossa, achei muito fraco. A gameplay é problemática, com controles imprecisos e uma IA fraca. Come on, I've got toenails that are tougher than you. Galera, não dava pra mim não, tá? Após o sucesso de Toy Story nos cinemas, era óbvio que a animação da Pixar viria a ser aproveitada nos videogames, e em 2001, Toy Story Racer foi lançado para PlayStation 1 e Game Boy Color. E esse é um dos clones de Mario Kart mais divertidos que eu já joguei, e creio eu que muito por conta do estúdio que o desenvolveu, a Traveler Tales. Eu não conhecia, mas parece que a gameplay é melhor. Parece que a gameplay é boa. A quantidade de conteúdo que tem a versão de PS1 do jogo surpreende positivamente. Com mais de 100 desafios ao jogador, o destaque de Toy Story Racer é a sua variedade de modos de jogo: corrida, campeonato, eliminação, sobrevivência, desafios de tempo, coleção. O jogo até mesmo tem um modo de corrida de longa duração. Tem conteúdo para todo tipo de público. Toy Story Racer é bastante aberto, como um jogo de kart deve ser. E a dinâmica desses modos funciona bastante com a gameplay arcade, que é sólida, não fica nada fora do eixo ou desconectado com o resto. E seu objetivo é conquistar 200 soldadinhos de brinquedos que você ganha nas corridas. 12 personagens jogáveis são apresentados, entre eles Woody, Buzz, Slink, Senhor Cabeça de Batata e etc. E temos 18 eu só jogaria com o Senhor Cabeça de Batata, pô. E esse é um eu só jogaria com ele. Aqui. Os cenários pra época são bastante detalhados. Você vê que os devs tiveram cuidado na criação. E Toy Story Racer é um jogo de kart que eu recomendaria pra todo mundo, porque ele é mais que um cash grab. Ele pega a ideia de um Mario Kart com Toy Story e tenta expandir isso. A gameplay parece muito melhor que a do Shrek. Mas muito. Muito mais fluido, muito mais dinâmico, mais trabalhado. Eu sou uma pessoa que cresceu assistindo Cartoon Network. Era o principal canal infantil que tinha no pacote da TV a cabo na minha casa. E justamente por isso, eu tenho um carinho por diversas produções que passavam no canal, especialmente aquelas ligadas a DC. E em 2006, nós tivemos o lançamento de um jogo de kart baseado nas animações do Cartoon Network. O Cartoon Network Racing, que foi lançado para PlayStation. Eu acho que esse eu jogaria só de Dexter, Johnny Bravo e Meninas Superpoderosas. PlayStation 2 e Nintendo DS, desenvolvido pela Eutechnis, os mesmos criadores de Street Racing Syndicate. E esse é mais um daqueles casos que a infância te engana, porque eu adorava ele quando criança, e quando você cresce você percebe que ele não era lá essas coisas. E o caso a gameplay tá bem bosta mesmo, viu? Quando eu fui jogar Mario Kart, eu percebi que esse jogo que eu gostava tanto não passava de uma cópia frajuta de Mario Kart Double
Double Dash, com aquela dinâmica da dupla, onde quem tá à frente dirige e quem está atrás usa os itens. E quando você joga esses dois jogos, você percebe o quão Cartoon Network Racing quer ser o jogo da Nintendo, mas falta o orçamento e a equipe por trás para fazer isso acontecer. E o jogo acaba errando em pontos que Double Dash acerta. De qualquer maneira, ele tem 24 personagens jogáveis de várias animações clássicas do canal, como Coragem, Johnny Bravo, Dexter, que são bem representados, e o design das pistas é inventivo. A vovó do Coragem tá dirigindo e o professor jogando os itens. A gameplay. Outra franquia Meu multimídia Deus. que ganhou um jogo de kart foi os Looney Tunes. Esse eu lembro. No início da sexta geração de consoles, Looney Tunes Space Race foi lançado para o Dreamcast no ano de 2000 e 2 anos depois seria portado para o PlayStation 2. Esse jogo na verdade seria um exclusivo de Nintendo 64, mas por conta de divergências entre a Warner e a Nintendo, o projeto acabou parando os consoles rivais. Looney Tunes Space Race te apresenta 4 modos de jogo: Single Race, Multi Race, Desafio e Eventos Acme. E um ponto interessante do design desse jogo é que ele mistura elementos de jogo de kart normal com os jogos futuristas como Wipeout. O foco da gameplay ainda é você usar os power-ups inimigos, mas a velocidade também tem um papel muito fundamental aqui. Um ponto que eu adoro desse jogo é seu estilo visual cartunesco e diferente que tenta homenagear as produções clássicas dos Looney Tunes. O jogo usa cores fortes e o cel shading Eu acho que funciona bem. Eu acho que funciona bem essa estética e a gameplay parece bem fluida. Mais futurista. Em contrapartida, esse jogo tem um grande problema que prejudica a experiência, que é a terrível inteligência artificial dos inimigos, que dentre os jogos dessa lista é certamente uma das piores. Se você tá dizendo, ok. Mas a gameplay de quem tá jogando parece bem fluida. Quando eu descobri que existia um jogo de kart de MM, eu como fã de jogos de corrida me senti na obrigação de jogar pelo menos uma vez na vida. É aquilo, você sabe que é uma merda só pela capa, mas a ideia em si é tão ridícula que chega a ser simplesmente fascinante. Porque pensa, existem tantas franquias que você pode fazer um jogo de kart e você decide gastar tempo e dinheiro com MM, pô, confete americano, o que tem a ver? Então é algo tão bizarro, é um projeto tão estranho que chega a ser imperdível. Você tem que jogar, e eu joguei. E ele é tudo que você imagina quando escuta que existe um jogo de kart de MM. Não vou jogar, não. Lançado em 2007 para Nintendo Wii e Nintendo DS, MM Kart Racing é brutalmente terrível. É um jogo que, se teve 6 meses de produção e um orçamento de mais de 20 mil dólares, foi muito, porque ele não funciona em nada, não tem um ponto que você pega 20 mil dólares de orçamento. É tudo ruim, desde a gameplay até as pistas. Ele tem tudo de errado que você pode encontrar num jogo de kart. É muita cara de executivos que viram o sucesso que o Wii tava fazendo e decidiram fazer um jogo aleatório de uma marca famosa pra ver se algum idiota comprava. Bons tempos dessa indústria. Take me back. Pra finalizar o vídeo de hoje, eu vou roubar um pouquinho e citar 2 jogos de kart que não tiveram um orçamento tão baixo assim, mas que se encaixam no vídeo de hoje e eu quero falar deles. O primeiro é Modination Racers, um dos mais injustiçados jogos de kart da 7ª geração. Um jogo que eu gosto muito e adoraria que voltasse com uma nova versão para a atualidade. Lançado em 2010 para PlayStation 3 e PSP, Modination Racers foi a tentativa da Sony de voltar a ter um jogo de kart first party. O ponto central desse jogo é que ele é focado na criação de conteúdo online da comunidade, com seu ótimo modo de jogo Mod Sport, que permitia uma grande liberdade aos jogadores para criar personagens, veículos e pistas, com uma gama de opções de customização. Só que além desse lado focado na comunidade, que foi um excelente acerto, o jogo em si é bem honesto. A começar pela gameplay, que tem uma das melhores mecânicas de drift que eu já vi num jogo de kart. Isso combinado com os power-ups e inventivos como o Sonic Boom, fazem da experiência no controle de Modination Racer ser cativante. E esse é um dos poucos jogos de kart que introduziu um modo história ao jogador. Claro que é algo bem simplório, mas que ainda assim foi relativamente interessante. E o jogo teve crossovers com outras franquias da Sony. Uma pena que Modination Racers acabou não vendendo tão bem assim, mas eu recomendo esse jogo para todo mundo que gosta de jogos de kart que tentam ser mais que meros clones de Mario Kart. Cara, eu tô lembrando, sabe do que? Do modo de corrida do Mortal Kombat, velho. Quem já jogou ou quem lembra do modo de corrida que tinha dentro de um Mortal Kombat? Eu só não lembro em qual era. O
outro que eu quero citar Era aqui o é com o Fórmula 1 karts. Race Era no Stars, Armageddon, jogo desenvolvido pela isso. Codemasters, lançado no final de 2012. Apesar de eu gostar de Fórmula 1, acompanho e acho muito legal, eu não sou tão chegado assim em jogos de Fórmula 1. Mas claro que existem algumas exceções e Race Stars é uma delas. Esse jogo, Cara, eu lembro desse. foi a tentativa da Codemasters de fazer um jogo de Fórmula 1 arcadezão com foco 100% na diversão, se baseando na maravilhosa temporada de 2012 da competição. Race Stars apresenta todos os 24 pilotos e as 12 equipes daquela temporada em versão miniatura, e temos também a adição de 3 equipes originais. O jogo no geral tem 11 pistas baseadas no calendário da temporada de 2012, com modificações para que se encaixe na temática e não fique desconexo. Race Stars é para mim um daqueles jogos com seu potencial desperdiçado, porque quando você joga, você vê que existe qualidade ali, o jogo é divertido e funciona em diversos momentos. E é bom ver a Fórmula 1 sendo usada de maneira diferente nos jogos, só que é nítido que faltou mais polimento e conteúdo para que o jogo valesse de fato a pena. E fico triste da Codemasters ter desistido de planos de um segundo jogo. Mas é jogos com baixo orçamento, Polygon. Mais cuidado, Race Stars poderia ter se tornado uma série e o braço arcade dos jogos de Fórmula 1. Por isso que eu não falei, eu tô cobrando o jogo E com foi isso, kart pessoal. aqui, sacou? Esse foi o vídeo de hoje. Talvez eu faça uma parte 2 comentando sobre outros jogos de kart, outros clones de Mario Kart. Se esse vídeo for bem, comente aí quais são seus jogos de kart favoritos. Deixa o like no vídeo pra me ajudar, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. A gente se encontra na próxima, beleza? Fui! Pô, cara. Pra mim sempre foi e sempre vai ser o Crash Team Racing de Play 1, pô. Esses com Power Up, os Caralho 4 é o Crash Team Racing de Play 1. Amo demais. Foi o que eu mais joguei. Nossa, e eu joguei também bastante o modo de corrida lá do Armageddon, do Mortal Kombat Armageddon. Foram os dois que eu mais joguei, que eu mais gostei na minha vida, pô. Vício absurdo. Era uma delícia. Inclusive, meu jogo favorito de PS2 é Crash, aquele dos monstros. O meu favorito de PS2 é o Resident Evil 4, obviamente. Enfim, galera do YouTube, obrigado pela companhia nesse vídeo. Desculpa tá falando baixo, porque tá tarde pra caramba, não quero acordar ninguém aqui em casa. Até a próxima, eu fui, tchau.